Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast mais uma vez por aqui. Hoje, sempre, aliás, sempre, inclusive hoje, uma presença muito especial, porque da parte de Deus, para nós e para todos vocês que compartilham com a gente essa bancada, Deus tem completude, Deus tem vida plena, vida abundante, e a gente tem a intenção de levar para você cada vez mais algum contato com ministérios, com materiais que façam a sua cabeça se ligar ainda mais no reino de Deus, naquilo que Deus está fazendo e tocar no seu coração para você poder interagir, se inteirar e estar participativo cada vez mais com a obra dele nessa terra. E hoje é muito especial mesmo, né, Moisés? Muito, muito especial. A gente tem a honra de receber. Você já sabe quem é, porque você já clicou aí. Mas a gente tem a honra de receber o pastor Lucas Hayashi, que tem um ministério lindo, que tem impactado vidas, que tem entrado nas famílias e de alguma forma a gente estava conversando aqui rápido, né, Rafa? Aos filhos, nossos filhos, e tem se levantado diante de tudo que tem acontecido no Brasil. Eu me emociono muito quando fala de criança, porque eu trabalho em projetos com criança, minha esposa trabalha no Kids, entrou agora, eu tenho uma filha. E o ataque que o diabo tem feito diante das famílias e as crianças é muito forte. E ter pessoas com coração levantado para a obra de Deus, para essa área específica, que é um desafio, né, que tem acontecido tanta coisa no Brasil. Então, pastor Lucas Hayashi, muito obrigado pela sua vida Seja aqui. bem-vindo aqui, Seja fica à vontade, a bem-vindo. casa é A sua. casa é sua e já lhe digo, você pode vir quantas vezes quiser. Tá E certo. que a gente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas diante de tudo que a gente vai conversar aqui. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui. E para mim é uma honra, um privilégio. Quanto mais poder servir o corpo de Cristo, estou aí, né? E gostei do nome Completude. Não sei se vocês sabem, mas o meu segundo nome em japonês é Yutaka. E quem deu o nome para todos os meus primos foi o meu avô, o nome japonês, né? Então, sempre os pais dão o nome em português e meu avô dava o nome em japonês. E o meu nome é Yutaka, e Yutaka significa vida plena, plenitude. Olha só, É, eu tava vendo agora, Olha. Yutaka. é Yutaka. Yutaka. É, Legal, a gente Yutaka. pode até colocar. Gostei. E é muito legal estar aqui nesse Então tem uma podcast. Yutaka. identidade já. É verdade. Legal, olha, gostei muito agora. Pastor, a gente tem visto o seu trabalho tão lindo com crianças. Eu, inclusive, vou colocar aqui algo em primeira mão. A Josi tem orado para eu entrar no Ministério Kids. E eu estava vendo há algum tempo já o seu podcast com o Dizascope lá com o Douglas Gonçalves. E eu vi, né, que A logo de história, né? primeira, mas eu quero que o senhor conte aí um pouquinho dessa história, desse momento que aconteceu ali entrar nesse ministério tão lindo. É, porque antes eu nem pensava em trabalhar na igreja, né? Então foi assim, uma virada que Deus me chamou. E quando o Theo assumiu a igreja, que na época era Monte Sião, agora como é Zion, né? Sim. Ele falou, ele fez esse convite. Eu falei, não, tá bom, entendi que era o tempo de Deus. E eu falei, tá, me fala o que eu tenho que fazer. Aí ele falou, começa com Ministério Infantil. Eu falei, não, me dá qualquer coisa menos Ministério Infantil. Eu posso trabalhar em pequenos grupos, diaconia, recepção, cozinha, qualquer coisa, dança. Menos Ministério Lembra que Infantil. tocava baixo também. Já tocava baixo, exatamente. Aí falou, não, fica porque, já que já tá, né? Aí falou, não, mas ora aí, vê. Aí eu, tá bom. E aí, assim, Deus me respondeu de uma forma sobrenatural. E eu tive que dar o meu sim, né, para Aham. Deus em relação ao Ministério Infantil. E na época, eu mesmo tinha uma impressão que, cara, Ministério Infantil, ficar lá com as crianças e tal, Tomando Uhum. conta de tomando criança. conta de criança. Não que não seria, mas é que primeiro que eu nem tinha afinidade com criança, é porque Sim. eu sempre fui uma criança que aprontava, né? Então acho que eu fiquei pensando, meu, se eu pegar um Lucas Se lá no tiver Ministério igual a Infantil, mim, eu tô lascado, entendeu? tiver um monte de E Luquinha. aí, porque, nossa, a gente aprontava mesmo, fazia todos os professores chorarem, era uma loucura, meu. E aí eu falei, vou ter que pagar os meus pecados lá no Ministério Infantil, não, eu tô fora. Eu acho que é isso que Deus quer. A vingança do Senhor chegou agora. Mas, então eu falei, não, tal, e comecei. E à medida que eu fui fazendo, e eu
eu comecei assim, organizando as coisas, porque realmente você vai num lugar onde você não tem liga com as crianças, você não tem o carisma que a Jaque tem com as crianças, eu falei, cara, eu vou começar aqui a organizar, né? Então eu comecei mesmo da parte organizacional, estruturar as coisas, os processos, enfim. E aí, com isso, eu vi, falei, nossa, dá pra fazer muita coisa, Sim. Uhum. né? Então, como eu já tinha meu histórico de passagem na faculdade e também de gestão hospitalar, tudo que eu aprendi, né, tanto da faculdade quanto na pós-graduação, eu comecei a aplicar ali. Precisa de organização, precisa de gestão, precisa trabalhar com os números, com dados, indicadores. Então, e eu comecei a aplicar ali, e claro, com esse olhar voltado para as crianças e pais. Sim. E aí, aos poucos, Deus foi me dando, assim, uma conexão com as crianças. Deus foi me dando a graça dele, né? Com certeza, a Aham. graça de Deus, porque uma pessoa que não tem nada a ver com criança, vai começar a trabalhar com criança, tem que depender 100% da graça de Deus. Sim. E aí eu vejo, realmente, se eu fosse, não, já fiz pedagogia, já fiz curso de não sei o que lá, e até a pessoa, tá vendo? São minhas próprias forças, meus conhecimentos, mas não, é 100% a graça de Deus mesmo. Boa. E o ministério foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente começou, então, eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, com um olhar voltado para crianças. Tudo que Deus fala de criança, de família, educação, eu comecei a ler a Bíblia com outro olhar. Claro, já tinha lido a Bíblia desde criança. Eu nasci no lar cristão, desde meus 8 anos, 9 anos de idade, sempre lia pelo menos uma vez a Bíblia inteira, né, cada ano. Então eu já li a Bíblia mais, até o momento já tinha lido bastante a Bíblia. Aham. Porém, nunca tinha olhado e lido com essa perspectiva para a criança. E quando eu comecei a ler, comecei a entender, eu falei, caramba, como que Deus realmente e Jesus, né, já amava as crianças, já trouxe um valor para as crianças. E aí comecei a entender esse valor da infância, essa prioridade que Jesus dá para a criança. E isso começou a mexer comigo. Isso começou, a Sim. palavra de Deus começou a mexer e aí eu comecei a trazer para dentro do ministério infantil. Que aí eu mesmo que era de fora, assim, eu comecei a entender a importância do ministério infantil, comecei a trazer para os próprios voluntários, fazendo treinamentos, primeiro trazendo esse despertar, essa visão. E os próprios voluntários começaram, caramba, a gente que já trabalhava aqui há muito tempo, a gente não tinha essa perspectiva. Então, no fim, eu acabei trazendo essa nova perspectiva da Bíblia com relação ao ministério infantil. E Legal. aí, nisso a gente foi fazendo alguns treinamentos internos e tal. E eu lembro que a gente fez um treinamento, né? Nossa equipe no começo eram 15 pessoas, foi aumentando aos poucos. Aí, daqui a pouco um falou, posso trazer um amigo meu, uma amiga minha que trabalha no outro Ministério Infantil? Pô, pode trazer aí no treinamento aí. Daqui a pouco tinha mais gente de fora da igreja do que os... mesmo? Tinham todos os nossos voluntários, mas tinha mais gente de fora do que de Aham, dentro. Olha só. E foi assim que surgiu. Aí, era o nosso treinamento, nem tinha nome. Era treinamento, sei lá, encontro. Sim. Aí, beleza, falei, nossa, gente, tá crescendo o negócio aqui. Aí o pessoal começou a falar, posso ir no workshop da sua igreja? Eu falei, é workshop, é o treino? Tá bom, workshop. Legal. Então. Workshop, então vai, workshop e tal. E aí começou o workshop, aí começou a ter tamanha proporção que chegou uma hora que tinha 1.500 pessoas, 1.500 não, tinha 350 pessoas. Aí a gente falou, não, agora a gente tem que pegar um lugar maior, vamos para outro campus, para 1.500 pessoas. E aí a gente foi, e aí falou, bom, já não é uma workshop, já é uma conferência, né? É verdade. E aí que surgiu a conferência Geração 52. Sim. Mas que logo no começo, em 2024, porque eu comecei em 2023, em 2024 eu lembro, que eu entendi um pouco melhor, falei, não, deixa eu reunir aqui a coordenação, né, que era eu, a Jaque, tinha mais 4 pessoas, total de umas 7 pessoas. A gente passou um retiro num lugar, era na casa, que era casa de campo de uma pessoa lá da igreja. A gente fez um período de oração e planejamento estratégico. Estratégico mesmo, estratégia de negócio. E o pessoal nunca tinha entendido o que era isso. E a gente estabeleceu as metas para 5, 10 anos, a visão, a missão do Ministério Infantil. E a gente foi Interessante. estabelecendo quais seriam os indicadores para atingir. E foram 5. Eu lembro que na época a gente tinha acho que 30 crianças. E a gente passou um período realmente de oração, de jejum. E eu falei, olha, o que Deus tem me dado é que nós vamos ser referência de Ministério Infantil para o Brasil inteiro.
Aí todo mundo olhou pra mim, eu falei, em 5 anos. Nossa. Aí o pessoal, esse cara tá louco. E aí 5 anos depois foi então quando começou essa conferência para 1.500 pessoas. E aí eu falei, e em 10 anos a gente vai estar não só na esfera de Ministério Infantil, a gente vai estar na esfera de educação. E isso foi 2014, agora 2024, estamos em 2024. Em Uhum. 2024 a gente tem a faculdade Olha só. e mês que vem a gente vai ter a nossa conferência, né? E a gente, pela primeira vez na nossa conferência, a gente tem todos os estados representados. Na É última, mesmo? a gente teve 22, 24, na penúltima, 22. E esse ano nós vamos ter os 27 estados com o Distrito Federal Que Meu legal. Deus. representados. Eu falei, Deus, o senhor tá fazendo alguma coisa diferente. Depois de 10 anos a gente tem a faculdade Sim. e a gente vai começar também uma escola. Ou seja, algum tempo atrás, o Celso e a Mayumi, que estavam nessa reunião, eles falaram, Lucas, quando você falou aquilo, eu falei, meu, esse cara tá doido. Onde que a gente vai chegar? Mas eles falaram, agora a gente acredita ainda mais ainda. E aí a gente falou, meu, porque o Lucas não conhece nada de Ministério Infantil, tá aqui, caiu de Uhum. paraquedas e tal. O que ele quer falar sobre? Mas aí a gente vê que é a graça de Deus Sim. mesmo, né? Sim. Então, assim, uma coisa que pra mim era, não, eu não quero ir, mas quando eu entendi de Deus que era pra ir, e aí quando a gente entende que você vai por causa não das suas forças, não porque por seu desejo, mas por uma obediência, Deus concede graça, Deus concede favor, Deus concede tudo, né? Sim. E foi uma das coisas que eu sempre pedi, Deus, me dá a visão, né? Me dá a visão daquilo que o Senhor quer para Ministério Infantil. Então, eu pensava que era só Ministério Infantil, eu pensava que era só igreja, mas no fim Deus começou a falar, não, não é só igreja Zion, é você mobilizar o Brasil inteiro. E hoje, né, como você mesmo falou que as questões ideológicas, doutrinárias, toda a sexualização precoce nas crianças, esses intentos malignos, seja para educação, pela educação, seja através de mídias, tudo, música. Aí eu começo a entender, Deus, o que o Senhor está soprando pra gente, e pra gente eu falo como Ministério Infantil, porque eu sou um improvável de Deus que eu tô, assim, sendo usado por Deus para reunir o Brasil inteiro, literalmente. E é isso que eu tô falando, Deus, o que o Senhor quer? E Deus tem dado algumas estratégias para realmente discipular o Brasil através do Ministério Infantil, através das crianças, das próximas gerações. Então, o que eu tenho visto é que, à medida que o tempo passa, e a gente pensa, né? A gente faz planos, às vezes, para 1 ano, 2 anos, 4 anos, quando a gente precisa pensar como um legado de 50 anos, 100 anos e deixar para as próximas gerações. Então, eu creio que aí é só um começo e quem vai continuar são as Sim. próximas gerações. Isso Sim. também não tem a ver com uma igreja. Não, é a igreja é o corpo de Cristo. Sim. Sim. Né? Então, esse ano Deus tem me expandido assim minha cabeça e tem me dado estratégia, mas que não é só não é sobre mim, não é sobre Geração 5.2, não é sobre Zion, mas é sobre algo que Deus está soprando no Brasil e que eu tô assim disposto. Deus, eu tô até aqui. Se o Senhor quiser mandar outra pessoa para tocar o resto, amém. Estou Sim. disposto a abrir mão. Uhum. Tanto é que o Ministério Infantil, desde 2021, não, na verdade, desde 2000, um pouquinho antes de 2020, 2018, eu já tô fora do Ministério Infantil, não tô liderando. Quem lidera hoje é a Bia. Sim. Então, assim, mas quando tem a conferência, é uma coisa macro, eu tô dentro porque Uhum. Sim. Deus me deu a visão para isso, Sim. né? De 10 anos Sim, encerra sim. 2024. Eu tô falando, Deus, se o senhor quiser que continue, continua. Se não quiser também. Quiser renovar o contrato, estão aí. Mas então assim, eu vejo a graça de Deus e eu tenho essa paixão no coração de ver o Brasil transformado. Acho que muitas pessoas têm esse desejo de ver, né? Então, e eu fico ao mesmo tempo que honrado por Deus, que Deus tem me dado graça, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente tem que trazer a estratégia certa, o movimento certo, recrutar as pessoas certas, em termos de aliança, né? Sim. Com E, certeza.
E todo lugar que eu vou, na verdade, todo dia eu faço uma oração que eu falo, Deus, me traz as conexões certas, necessárias para o cumprimento do seu propósito. A gente recebe muito convite, a gente recebe muita proposta, mas Eu assim, imagino. o que eu falo, Deus, não quero ser movido por oportunidade, nem por necessidade, mas por entendimento do seu propósito, para que aquilo que eu tenho dentro do meu coração que o Senhor colocou, que é ver a transformação da nossa nação através das próximas gerações e educação, dado seja realizado. Sim, sim. Então, é isso Legal. que eu tenho vivido e visto, mas que no começo era um ministério infantil e achava que era só isso, mas vendo o macro, né, assim, você vê o big picture, é como se fosse um quebra-cabeça. Você tem as peças tudo desmontadas, você não tá, é uma peça. O que que é isso? É um ministério infantil. Mas quando você vai juntando as peças, vai vendo e olha, caramba, essa figura bonita que Deus tá, você começa a entender, começa a se alegrar, mas começa com uma peça, se encaixando na outra Sim. peça. Isso vai montando aí o quebra-cabeça e vendo a figura que vai se formar. Então, eu creio que Deus, no início, era um monte de peça jogada aí, pensava que era só uma peça, né? Mas era muito maior do que isso. E às vezes as pessoas elas acabam não, não vivendo o propósito, né, que Deus quer para a vida, porque acha que as coisas já vão começar já com tudo encaixado, já naquilo que ele imagina que é o propósito dele. E É, aí Deus nos chama para algo que vai ser um processo, uma construção, e ali a gente vai sendo tratado, vai sendo moldado, vai sendo preparado, né? Acho que exato. é nesse que eu vejo muito quando o senhor fala isso, eu vejo muito esse entendimento, assim, que Uhum, a gente vai começar ali, e aí Deus vai construindo, e a partir dali outros processos, outros programas, outros projetos uhum. vão nascendo. Mas em relação ao Ministério Infantil, pastor, existe hoje às vezes a gente conversa com muitas pessoas e muitas pessoas ficam assim, indagando, né? Ah, mas será que um dia na semana vai fazer diferença? Será que a família toda desestruturada? E será que esse pouquinho aqui vai mudar a história? E eu imagino que o senhor deve ter vivido muita coisa e já deva ter algo nesse sentido para que as pessoas entendam de uma forma diferente esse momento ali com o Ministério Uhum. Infantil. É uma boa pergunta, né? E a minha resposta para essa pergunta é sim e não. Boa. Sim, por quê? Porque eu creio sim que 1 hora por semana, 1 hora na semana, pode transformar a vida de uma criança, e não só da criança, de uma família inteira. Por que eu tô Sim. falando isso? Porque eu já ouvi histórias, e uma delas eu vou trazer aqui, de uma menina de uma outra igreja que tinha ido para essa igreja lá em Arujá. Pela primeira vez, convidada, visitante. Pela primeira vez estava indo visitar uma igreja. E você sabe, uma criança ela tinha acho que seus 7, 8 anos de idade. E uma criança que chega num lugar onde não conhece, ela Uhum. fica quietinha, travada, acuada, normal de uma criança, né? Sim. Uhum. E aquela criança, além disso, ela tinha uma outra questão, que ela tinha perdido seu pai fazia algum tempo. Então ela já estava com imagina uma criança que perdeu o pai Uhum. recentemente e vai em um lugar desconhecido e no meio de criança que ela não conhece, a tendência é ela se fechar ainda mais. Sim. E ela chamava a Ana, visitando essa igreja. E nesse Ministério Infantil, eles tinham acabado de ter o treinamento lá do nosso livro Criança com C, que são 5 Cs. E um dos Cs é compartilhar. E um desses do compartilhar, a gente fala assim, né, de você compartilhar não só suas vitórias, não só coisas boas. Sim, claro, compartilhar os valores de Deus, a palavra de Sim. Deus, Uhum. mas também compartilhar a sua vida, porque o compartilhar das suas conquistas, você vai trazer admiração, Perfeito. mas o compartilhar de suas vulnerabilidades vai trazer conexão. Perfeito. Então, o que aconteceu? Ninguém sabia daquela menina que o pai dela tinha morrido. E a gente fala da cadeira do compartilhar, que você põe uma cadeira lá, né? Isso é até bom porque as crianças participam e falam assim, ó, só vai falar quem tiver sentado na cadeira. Então tu não fica quietinho, deixa chegar a minha vez, vai lá. E aí
a professora voluntária que tava lá falou assim, eu vou sentar na cadeira, e faz sorteio lá, né? Então quem vai sentar? Aí saiu a professora sorteada pra cair lá, e ela sentou na cadeira. E ela compartilhou, não sei porquê, do nada, uma experiência triste da vida dela, mas como Deus superou. Que ela compartilhou que ela tinha perdido o pai, e depois de um tempo, como Deus restaurou a vida, essa machucadura dela, tal. Então ela compartilhou uma vulnerabilidade da vida dela. Uhum. E aí chegou na vez da Ana. A Ana era a visitante. E o natural de uma visitante é, não quero sentar nessa cadeira porque eu vou falar o quê? Só que ela quis sentar. Tudo bem, sentou. E ela começou a compartilhar. E ela falou assim, meu pai morreu, acho que fazia 2 meses, alguma coisa assim. Bem recente. E desde então eu nunca mais conseguia falar sobre o meu pai. E, enfim, como a gente recebeu esse testemunho, a gente recebeu esse testemunho em um vídeo que gravaram com ela. Ah, sim. E ela fala, e ela mesma testemunhando, falando assim, fazia 2 meses que eu nunca mais tinha falado sobre o meu pai e eu nunca mais tinha sorrido. E quando eu terminei de compartilhar que eu tinha perdido o meu pai, e foi só isso. Ela só abriu uma parte triste que ela nunca tinha falado pra ninguém. E ela tava ali visitando e falou assim, depois que eu terminei, todo mundo veio me abraçar. E no fim todo mundo deu um abraço coletivo, ela fala, abraço coletivo, e eu comecei a sorrir de novo. Meu Olha Deus. só. E aquilo foi o início de uma cura da vida dela. Meu Deus. E o legal é que ela foi levada por uma tia. E a mãe era viciada em droga. E depois a tia, porque ela a vida dela foi transformada, ela começou a rir de novo, a mãe se converteu Gente. e toda a família se converteu. Olha só. 1 hora no domingo. Então, por isso que a resposta é sim. Pode transformar. Sim. E transformou sim a vida da Ana. Sim. Porém, a gente pode falar que não. Em outros casos. Não, porque a gente vê que eu tô falando sim porque a gente crê no poder do Espírito Santo, Perfeito. crê, né, nessa transformação. Mas se a gente for pensar na matemática, é 1 hora contra 150 e poucas horas na semana, Sim. que é a escola e a família, sendo que muitas crianças passam a maior parte do tempo mais com a escola do que com o próprio pai e mãe. É. Sim. Né? Então, e por isso que é importante a gente trazer essa conscientização para os pais, que eles são os responsáveis para discipular seus filhos, para implementar os valores, a palavra de Deus, a experiência de um relacionamento profundo com Deus. Então, por isso que o ministério infantil não se limita apenas no domingo. Perfeito. Ele se limita, não, quer dizer, não se limita a apenas isso, mas ele tem que se estender para dentro da casa. Sim. Então, o Ministério Infantil tinha que ser uma extensão do lar, essa é a realidade. E a extensão do lar tinha que ser uma extensão do céu, né? Perfeito. Sim. Ideal, né? Esse era o ideal. Então, isso a gente começou a perceber na pandemia, quando tudo fechou. Muitos pais ficaram desesperados. E agora que a gente não vai ter igreja? Eu falei, não, peraí. Então, vocês estavam terceirizando Uhum. o ensino da palavra, o relacionamento com Deus, para nós, igreja? Tá errado. Vamos alinhar isso. Então foi um momento muito bom para a gente entender e dar ferramentas e ajudar muitos pais a começar a implementar uma cultura de devoção, de busca a Deus dentro da sua própria casa. Sim. Então a pandemia em certos pontos foi bom por isso, porque expôs uma fragilidade ou uma falta que estava dentro de casa para gente, que a gente pôde ajudar os pais. E também, obviamente, tem muitos pais que são novos convertidos, então eles realmente não têm como fazer isso. Sim. Então, trouxe um alerta para nós, como Ministério Infantil, de nós precisamos também envolver os pais no discipulado. Perfeito. Não no sentido de impor algo para eles, mas no sentido de, se vocês precisam de ajuda, nós temos como ajudar. Sim. Então, no domingo, quando a gente está com a criança, com os pais, munindo de ferramentas de Sim. devocional e de apoio para eles. Sim. E também, se possível, na escola. Né? Na escola como? Com professores que vão estar lá na escola como missionários. E combatendo todas as ideologias, todas as doutrinações contrárias à palavra de Deus, toda a parte de questão de moralidade que vem sobre elas. E então
Por isso que a gente fala, o Ministério Infantil não é só no domingo, é com os pais e educação. Então é um trio, né? A igreja, família e Escola. educação. É a escola. E Sim, assim eu perfeito. creio que a gente consegue ser mais assertivo com o Ministério Infantil e ajudar as famílias, os pais no discipulado das crianças. E nesse processo, pastor, quando vocês foram construindo esse, vamos dizer, toda essa forma de trabalho, toda essa mentalidade, essa visão que Deus foi lhe dando, porque assim, por exemplo, eu olho lá na sua rede social e eu vejo algumas cenas que eu acho que são da conferência, crianças chorando na presença de Deus, Uhum. sendo tocadas, que não é uma coisa que nós costumamos ver, não é assim comum pelas igrejas, não, mas, às vezes você tem um caso ou outro, mas aquela criança de repente está no meio de um culto normal e tal, mas ali a gente vê só crianças sendo ministradas, sendo genuinamente tocadas na presença de Deus e tal. Uhum. Isso vocês visualizaram de alguma maneira? Isso foi acontecendo? Qual é a visão por trás disso? Uhum. E para encaixar essa pergunta, como é que o Senhor faz? Porque às vezes a gente tem a noção que o Espírito Santo não entra em criança, né? A gente as pessoas acham, não, só a criança se desenvolvendo em dons espirituais, por exemplo. Não, mas eu tenho um testemunho pessoal para contar depois. Tá. Eu quero saber o que ele vai dizer, Ah, porque eu quero tá contar meu. Quero falar um Tá. pouco de um testemunho Então, pequeno são aqui. coisas fortes, Sim. né? Eu acredito que, assim, tudo que a gente experimenta hoje, como você falou com as crianças, acho que não vem da noite pro dia. E eu tenho certeza que não fui eu, nem a Jaque que construímos isso. Acho que foi um legado que foi passado, né? E que a gente vem, é igual você pega um legado e se multiplica, né? E a gente vai aumentando. Então, a gente chama isso de uma cultura, como você mesmo falou, né? O Rafa falou, porque às vezes tem um caso isolado, outro tem. Mas, como posso dizer, é uma diferença entre o mover do Espírito Santo, um mover do sobrenatural e uma cultura do sobrenatural. Porque o mover do Espírito Santo, o mover sobrenatural, pode mover e ir embora. Mas uma cultura, ela é construída. Uma cultura, ela é passada, é perpetuada. Claro que se você não tiver intencionalidade, você pode interromper essa cultura e deixar uma outra cultura entrar, né? Mas eu creio que essa cultura foi gerada desde o início da igreja, né? Então, começa lá com o meu avô, quando ele se converteu. Ele se converteu de uma forma sobrenatural. Por isso que é importante a gente contar as histórias, lembrar das histórias, porque as histórias Sim, carregam com certeza. os valores, né? Então, meu avô, ele se converteu lá no Japão de uma forma sobrenatural, porque ele era jovem, a mãe dele já tinha falecido, e ele viu, andando na rua, ele viu a imagem da mãe. Ele viu a mãe dele. Nossa. E ele era shintoísta. E ele começou a seguir a mãe, seguir a mãe, seguir a mãe, e no fim, a mãe entra numa praça, entra lá, e ele dá de encontro dentro de uma roda de evangelistas, onde a mãe dele entra. E ele pergunta, cadê minha mãe que entrou aqui, uma mulher que entrou aqui? Ele falou, não, aqui não tem mulher nenhuma, aqui tem Jesus. Então foi dessa maneira Uau, sobrenatural caramba, que coisa. que ele foi conduzido a gente acredita que foi um anjo de Deus que levou Aham. até esses ingleses, missionários, e eles falaram do plano de salvação, e foi assim que ele conheceu a Jesus, ganhou a Bíblia, foi discipulado, e de uma forma sobrenatural. Então você começa a ver a história, e resumindo bem, né? Depois ele vem para o Brasil, tem seus 8 filhos aqui no Brasil, e ele, por meio de cartas, ele faz teologia EAD naquela época, por navio, Olha carta só. de navio, né? E aí ele se forma como pastor, funda a igreja Metodista Livre em São Paulo, em língua japonesa, e começa a igreja ali. E aí tem os meus tios, meu pai, que eram jovens, adolescentes. Numa tarde eles tiveram um avivamento, viu? O Espírito Santo desceu lá.
batizou todo mundo com o Espírito Santo e começou os jovens a crescerem. E aí meu avô falou, então faz o seguinte, já que vocês estão crescendo, estão com batismo do Espírito Santo, sai da igreja, forma outra igreja e dá um outro nome. E foi assim que surgiu Monte Sião. Então, você vê a conversão do meu avô de forma Sim. sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo lá nos meus tios, de uma forma sobrenatural. Começa a igreja. Então, Monte Sião, e lá no cartório, né, no registro, sai justamente no dia 7/7/77. Olha. Um número de completude aí. Ó. É verdade. Literalmente. É isso que é. Então você vê assim o sobrenatural acontecendo já na história. Sim. Então eu creio que é um soprar de Deus desde a história do início da Zion. Então a gente carrega isso na nossa essência, no nosso DNA. Sim. E com certeza a gente foi entendendo. Esse é um dos nossos valores, o mover sobrenatural, intimidade com Deus, a palavra, né? Enfim, honra, excelência, são outros valores que a gente tem como valores centrais da nossa cultura e a gente vai passando e perpetuando isso. Então, a gente começa a construir uma cultura do mover profético do Espírito Santo e sobrenatural. O nosso versículo lema é Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê que tudo converge para dar liberdade, né, para o Espírito Santo. Tudo que a gente faz é intencional para dar liberdade ao Espírito Santo. Então, por exemplo, a gente faz um momento de louvor e adoração de 40 a 1 hora, 60 minutos. 40 minutos a 60 minutos. Por quê? Porque a gente quer dar liberdade ao Espírito Santo. Né? Então, nas crianças também, a gente não canta só musiquinha de criança, a gente canta musiquinha de louvor, sim, mas É isso que eu ia também perguntar depois. de adoração. Por quê? Porque a gente entende que tem que levar as crianças lá para o Santo dos Santos, não só ficar nos átrios. Átrios, Santos Lugares, Santo dos Santos. Então, tudo que a gente faz é construído, é feito intencional para chegar no Santo dos Santos, para dar liberdade ao Espírito Santo. Então, isso a gente vai construindo uma cultura do sobrenatural, do profético. Então, a gente não quer só o mover do Espírito Santo, a gente quer uma cultura de adoração, uma cultura do mover profético, do sobrenatural, mas também, né, Jesus fala, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então a gente não quer cair também num pentecostalismo selvagem e que senão vai virar daqui a pouco um monte de heresia que Sim. esquece a palavra de Deus. Sim, perfeito. O Mas, equilíbrio, né? exatamente, mas também a gente não quer só a palavra de Deus, porque a própria palavra fala letra mata. Senão você fica um religioso, fariseu e esquece do Espírito Santo. Então, pra gente não errar, precisa dos dois. Então é isso que a gente sempre preza e tenta preservar essa cultura da palavra, da intimidade com Deus, do Espírito Santo. Então, é algo que é construído desde o início e a gente vai meio que sempre botando lenha na fogueira para esse fogo nunca se apagar. Então, é isso que a gente acredita. Respondendo a pergunta, né? Não, é interessante, porque assim, sendo uma cultura, então é algo que é trabalhado, né? Então, de Sim. repente, assim, porque eu ia até tocar na questão da música, Uhum. e você falou, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, bom, crianças, vamos tocar aquelas musiquinhas de criança que a gente pensa muito na Três coisa de... palavrinhas. a gente pensa muito na coisa de um conteúdo em que eles vão memorizar e aprender um pouco sobre a Bíblia, que tem, Sim, que tem também. muito valor Uhum. também, mas de certa forma, porque assim, eu falei que tinha uma experiência pessoal, eu tive minha primeira experiência assim com Deus, com o Espírito Santo, eu era criança. Uhum. E eu não soube explicar por muitos anos o que aconteceu. É mesmo? Até hoje eu não sei. Mas eu tava, a minha mãe participando de uma reunião de oração na minha casa e eu tava dormindo. Só que eu comecei a sonhar coisas incríveis, assim, e depois eu não tava mais sonhando, meu corpo inteiro tava tremendo, e eu ouvia o que elas estavam falando, as irmãs de oração e tal. Ó. E elas estavam falando sobre a Bíblia, recitando versículos e cantando hinos. E eu me lembro que eu não sabia o que tinha acontecido, eu nem falei pra minha mãe, acho que até hoje não. Vai saber agora. Mas agora. E eu me lembro que eu fiquei aficionado por aquilo. Eu pensei assim, bom, é na oração
é na palavra de Deus que tá essas coisas. Uhum, Eu gostei do que eu senti, sabe? Eu senti Deus, assim. Sim. E foi uma experiência. Foi um Uhum. momento, né? E eu lembro que eu era muito mais, assim, apaixonado por um conteúdo, assim, que fosse um pouco mais, eu interpretasse, mais adulto, o grosso Aham, aham. da liturgia, vamos dizer assim, do que o Uhum, cultinho, né, infantil e tal. E só que assim, hoje eu sou pai, tenho dois uhum, filhos, né? Uma de 9, outro de 11 agora. uhum, E eu não sei como, assim, não é muito fácil passar uma experiência que eu tive, até porque ninguém passou Explicou, né? intencionalmente para Aham, mim isso, aham, aham. né? Aconteceu. Sim. E assim, a gente educa eles na palavra, nós ensinamos pais intencionais, né? Nós tentamos Uhum, ser intencionais nessa educação uhum, espiritual, uhum, mas é difícil, né? Assim, essa cultura, ela ser construída, uhum, ela não é só, às vezes, o que o que o pai tenta fazer, mas a uhum, criança precisa ter essa identidade, né? uhum. Então, por isso eu fiz a pergunta, porque eu vejo Entendi. nos vídeos ali crianças que a gente vê que elas não estão ali imitando alguém, nem Uhum, sendo forçadas a alguma coisa. Elas uhum. estão genuinamente Vivendo vivendo, aquilo, sentindo vivendo com aquilo. algo com Deus, né? É. Mas uma das coisas dá para começar, né, em casa, ensinando, instigando. E, por exemplo, lá na nossa igreja, não são 100% das crianças que estão lá entregues aos pés de Jesus, estão Sim, chorando, claro, tão, né? É, sempre. vamos dizer assim, Aham. são uns 70%, né? Mas aí esses 30%, os pais, é muito engraçado, né? Que os pais muitas vezes, pastor, eu vi no vídeo lá, minha criança tá totalmente alheia, ela não tava. Eu fico preocupado, não sei o que lá, Todo mundo. parará. É, eu não vi, não sei o que lá. Eu falei, calma, relaxa, relaxa. Faz sua parte, ensina na sua casa, né? A gente tá fazendo a nossa parte. Eu lembro até hoje que tinha um casal de pastores que hoje estão lá em Maceió, nossos amigos da Zion, pastor Velhinho e a pastora Vanessa. E eles têm dois filhos, o Gustavo e o Felipe. E o Gustavo sempre, na época eles tinham acho que 9 anos, o Felipe tinha 7 anos, o Gustavo sempre chorando, entrega. E o Felipe tá nem aí. Só quer saber de andar de skate e tal. E eles preocupados, ai, a gente fica preocupado, o Felipe, a gente faz, a gente ora, mas ele parece estar nem aí, não sei o que lá, para. Não, o importante é permanecer. Ele até lê a Bíblia e tal, mas chega no louvor de ficar parado, olhando, não levanta a mão, não ajoelha. Eu falei, não, tranquilo, fica tranquilo, continua orando. Chegou um dia, na conferência Dunamis, a conferência tinha acabado, e aí estavam desmontando as coisas, e aí a Vanessa tava desesperada, meio assim, meio começando a ficar desesperada. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Felipe sumiu. E a conferência Dunamis tinha umas 5 mil pessoas, né? Então, cara, tinha um monte É. de gente, era Uhum. enorme o lugar. Cadê o Felipe? Todo mundo procurando o Felipe. O pessoal lá no rádio, ó, procura o Felipe, tal, tal, tal. E a Vanessa preocupada, preocupada. Daqui a pouco fala, chama o Felipe. Eu chamo, onde? Vai lá na frente do palco. Aí quando ela chega lá na frente do palco, ele tava ali chorando, ajoelhado, chorando, Uau. tendo encontro com Deus. Meu Tinha Deus. acabado já a conferência. Olha só, Meu Deus, Então, meu Deus. interessante, né? aí a mãe começou a chorar, né? Imagina. Tipo, ela levou os filhos, não pra assistir a conferência, levou porque ela ia participar. Os filhos deixou brincando ali. Mas no momento ali, o Espírito Santo tocou e pum, pegou o Felipe, tava chorando ali. Tinha acabado, todo mundo tá desmontando as coisas, ele continuava chorando ali na presença de Deus. Então, assim, também não quero trazer. Às vezes, como pai, fica preocupado também, né? Assim, cara, será que meu filho vai? Mas se a gente tá fazendo o nosso papel, se a gente tá dando vazão ao Espírito Santo, é natural que um dia ele seja tocado, né? E cada um tem seu tempo, cada um tem também sua forma de expressar, É verdade. é diferente, né? Então, mas a gente pode ensinar, né, através da palavra, trazer, a gente sempre fala o que, por que, como, o que é o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo, por que é importante o batismo com o Espírito Santo, como que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. E a criança, ela tem que querer, ela começa a entender, nossa, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso para ter ousadia, eu preciso para ter coragem, eu preciso para, né, fazer tudo, eu preciso porque Jesus também precisava do Espírito Santo, tudo que Jesus fazia era através do Espírito Santo. Então,
a própria criança começa a querer ter fome. Então, por isso que é importante a gente trazer ensinamento sobre o Espírito Santo, né? Por isso que Sim. o livro, ele traz um pouco sobre Vou até isso, falar do como livro. que você implementa uma cultura do Geração do Reino. sobrenatural, Sim. começa com o novo nascimento, depois com o batismo com o Espírito Santo, fala sobre os dons, então é você ensinar, trazer o ensino, né? Então, na nossa igreja também, nessa última conferência que a gente teve para as crianças, e o que a gente faz? Eu começo a fazer uma análise, eu oro, né? Mas o que será que as crianças estão precisando? E eu senti, elas precisam um pouco mais de cultura de adoração. Então eu trouxe lá na minha sessão o que é adoração. Então eu expliquei para elas o que é adoração. O que é adoração? Por que adoração? Como que adora? Por Legal. que nós levantamos as mãos? Por que nós ajoelhamos? Por que isso, aquilo? Trazer Gente, muito isso é bem ensinamento, legal. né, para as crianças. fundamento, né? Então, se você traz o ensinamento, Isso é fundamento, muito importante. a criança, agora eu entendo. Então eu Uhum. quero isso. Senão ela não vai querer, Sim. né? Não vai dar importância. E aí é você trazer, por exemplo, você fala, ó, você precisa comer bem, você precisa comer verdura, você precisa comer proteína, precisa comer carne. Porque senão você fica doente, precisa ficar forte. Então eu Aham. quero. Uhum. Então você começa a gerar o Aham. apetite, Sim. né? Então muitas vezes é um ensinamento. E para criança basicamente é muito Uhum. ensino, né? Constantemente. E pastor, o legal também é das crianças viverem esses momentos sobrenaturais, né? Eu lembro de uma história, eu sei que foi de vocês, porque eu lembro que foi, eu acompanho vocês há algum tempo, sobre na sala de kids, Uhum. tinha eram os biscoitinhos, né? Que aí parece que os pais estavam demorando. E aí os É o biscoitinhos. baconzitos. Como é? Conte aí. Essa história me tocou muito, meu Deus. Como é o nome? Era É o baconzitos. bem Baconzitos. cozido. Bacon. Bacon. Era um culto que era das 11 até 1 da tarde. Pega bem a hora do almoço, né? Só que assim, o culto termina quando o culto dos adultos termina. Só que nesse dia o Theo tava pregando, ele passou 40 minutos a mais da 1 hora. Então as crianças já estavam. Era a hora do Morrendo de almoço, fome. tava com fome. E aí falaram assim. Aí as crianças, tia, tô com fome e tal. Aí a Jaque tava na sala. Ela falou: vamos esperar, daqui a pouco é almoço. Não. Aí uma criança falou: mas eu tenho aqui na minha mochila um baconzito. Pacote de baconzitos. E tinham 56 crianças na sala. Aí, tipo, todo mundo olhou, esse pacotinho aí não vai dar pro cheiro, né? Aí uma criança falou assim, mas se Deus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, vamos orar pra Deus multiplicar os baconzitos. Nossa. Aí já que tá bom. Então vamos orar. Aí oraram lá pelo baconzitos, ela abriu o baconzitos. Aí uma criança falou assim, tia, os discípulos eles partiam o pão e davam. Aí a Jaque, não, mas eu não vou partir aqui não. E Jesus falou também que a gente ia fazer obras maiores. Boa. Então vamos dar um inteiro, fez a fila. Aí tinham 56 crianças. E aí eles começaram a pegar um por um e quando terminou a fila, ainda tem, volta a fila de novo. Aí voltou a fila de novo. Falei assim, ó, agora você pega e volta já pro final da fila. Aí pegava, voltava pro final. Ia. Aí rodaram 5 vezes e o baconzitos não tinha terminado. Aí os pais começaram a Caramba. chegar. E aí os pais, que já estavam atrasados, queriam pegar o filho logo e ficou. Só que os filhos não queriam mais ir Não embora. queria Cadê o Porque agora o Tava lá, né? baconzitos tava. fluido baconzito. Tava fluindo baconzitos ali. E aí foi uma loucura. Os pais, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que esses meus filhos não querem ir embora? E tem um grupo do WhatsApp dos pais, né? Aí uma loucura. Os pais falando, cara, o baconzitos multiplicou e tal. E aí foi. E aí, já que eu tava vendo, eu falei, caramba, que doideira. Aí eu falei, bom, já que eu vou passar na padaria comprar um baconzitos e vou contar quantos baconzitos tem. Uhum. Daí eu falei, não é possível, cara. 56 crianças deram 5 vezes a volta. Aí eu catei, comprei o baconzitos, só comprei do médio. O dele era um menorzinho, eu comprei o médio. Abri, despejei e fui contei. Deu 78 baconzitos do médio. Do Então, médio. Do médio. do médio. Meu Caramba. Deus. Aí por mais que tivesse partido o pequeno, meu, Sim. Meu Deus. era muito. Que coisa, Aí né? foi assim, as crianças viram um milagre. Olha só, né? E essa questão, né, de você viver, a criança pode viver o sobrenatural. Às vezes Aham. eu penso que tem muito essa falta de consciência em relação a isso, né, eu imagino uma criança dessa experimentando o sobrenatural, quanto que isso vai marcar. Eu lembro que tem uma pesquisa
que o senhor falou também que a conversão ali entre 4 a 13 anos, né? 12 14 anos, anos de idade, 80% das pessoas se convertem nessa faixa etária, né? de 4 a 14 É, anos. E olha a importância É. de tudo isso, de conhecer o poder, de exato. conhecer a escritura, de viver, de trazer memórias. Porque a criança, é muito mais fácil você fazer com que a criança acredite em determinadas coisas, É. né? E ela vivendo isso real é fantástico, não tem como isso sair assim de uma forma simples. Uhum. Eu quero falar do material, mas eu quero que a gente termine falando dele. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre esse projeto que vocês têm atuado aqui. Nós estamos gravando aqui em Belém do Pará, pertinho da região do Marajó, aqui, Uhum. né? E vocês têm vindo aí, tem um projeto rolando. Recentemente, algumas pessoas até conheceram mais esse projeto por conta de alguns materiais que caíram na mídia e tal. Uhum. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto e a importância dele. Sim. Tá bom. Tudo que aconteceu, né, esse ano, nada mais foi do que palavras proféticas sendo cumpridas na minha vida. Eu lembro que quando eu fui ordenado a pastor, eu recebi uma palavra profética dizendo o seguinte: você está sendo ordenado pastor, mas você não vai só influenciar a esfera da igreja, você vai influenciar até a esfera da educação e política. Eu falei, bom, educação tudo bem, porque eu já atuei na área de educação, já dei aula na faculdade, mas política, eu nunca gostei de política. Eu falei, não, isso é em 2016, que eu fui ordenado. Eu falei, cara, eu não gosto de política, mas, com a palavra profética, eu vou começar a dar meus passos para isso, nem sei por onde começar. Eu falei, bom, eu vou começar a andar com duas pessoas que falam e gostam de política. E uma das pessoas era o Edu. Eu falei, Edu, ó, me passa tudo que você receber de política aí, vai me passando. Isso 2017. 2016. Aí ele falou assim, ó, Lucas, vai ter um evento de encontro de vereadores cristãos lá em Brasília. Eu falei, tá, eu nem sei, na época eu nem sabia o que o vereador faz. Você Falei, nem vamos que era lá. o vereador. Eu falei, bom, vamos lá. Aí ele, vou fazer sua inscrição. É gratuito? É gratuito. Então tá bom, faz a minha Uhum. inscrição. Fez a minha inscrição. E aí, era em 2017 esse evento. E aí fiz a inscrição. Aí quando chegou, acho que faltavam umas 2 semanas, comprei a passagem aérea, nunca tinha ido pra Brasília, ia ser legal também que ia conhecer Brasília. Aí ele falou, eu recebi um e-mail dizendo assim, ó, infelizmente o evento foi cancelado por motivos maiores, não vai ter mais o encontro. Mas se você tiver comprado já a passagem aérea e quiser vir conhecer aqui o gabinete, fica à vontade, tal, tal, tal. Aí eu falei, não vou não. Aí eu lembrei da palavra profética. Falei, não, vou dar meu passo. Eu tô dando meu passo. Já me inscrevi, não foi Uhum. cancelado, não foi culpa Sim. minha. Vou pra Brasília, vou lá conhecer Brasília. Falei, Edu, você me apresenta Brasília? Apresenta, tá. Beleza. Aí fomos lá pra Brasília. Quando chegou pra Brasília. Não, aí na palavra profética também falou assim. E na minha cabeça eu pensando, né, quando eu recebi a palavra profética. Beleza, educação ok, mas política, nada a ver. Aí ele falou assim: como sinal dessa palavra. Com confirmação dessa palavra, vai ser sua amizade com o Dr. Guilherme Shelby. Eu falei, meu, eu nunca falei com o Guilherme. Na verdade, eu conheci o Guilherme Shelby uma vez, porque ele veio na igreja, fez um evento, mas eu não tenho amizade nenhuma com o Guilherme Shelby. No dia seguinte da ordenação, o Guilherme Shelby me liga. Ô, Lucas, quero Caramba, falar com você. sério. Gente, Fica 1h30 no meu telefone. Aí eu falei, Deus. caramba, realmente Deus tá. É. Tá levando a sério. Isso daí. Tá, aí quando eu cheguei em Brasília, pousei em Brasília em 2017, eu lembrei da palavra. Eu falei, cara, vou mandar uma mensagem pro Guilherme Shelby. A gente chegou, acho que era 8 horas da manhã. Tava marcado até era 11 horas, da 11 a meio-dia. Mandei mensagem no avião pro Guilherme Shelby. Guilherme Shelby, tô aqui em Brasília. Aí você tá onde? Falei, tô no avião, tô pegando você agora. Aí ele foi, me pegou, ficou amanhã, ele levou lá num café, que por sinal muito bom, parecia um café parisiense lá em Brasília. Tomamos um café, ficamos tomando um café. Ele, é 11 horas, né? Que você vai lá pro gabinete? Eu falei, 11 horas. Então ficamos praticamente das 8h30 até as 11 conversando, tomando café. Ele me deixou lá às 11.
Aí quando chegou lá pra entrar lá no gabinete, falaram assim, ó, aí eu falei pro Eduardo, pô, a gente vai no gabinete de quem? Ah, é do Magno Malta, ele que tá organizando. Falei, ah, tá bom, pelo menos eu vou conhecer o Magno Malta, né? Aí chegou lá, você tem que fazer um cadastro e tal. Aí falou assim, ó, vocês vão esperar em tal lugar que o Magno Malta, ele viajou, ele não vai atender, mas a assessora dele vai atender. Aí eu falei, olha só, nem o Magno Malta eu vou conhecer, mas tudo bem. Tudo sendo cancelado. Tudo sendo cancelado, mas tudo bem. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu falei, a gente tá um pouquinho atrasado, né? Eu falei, acho que já todo mundo que ia estar lá já tá lá. Aí, então vamos pra lá. Aí me levaram a gente até pra antessala. Só tava eu e o Eduardo. Aí eu falei, Eduardo, já sei por que cancelaram esse negócio. Acho que só tinha eu e você Só inscrito dois. nesse evento. Zoado, né? Beleza, tamo lá. E aí quem nos atendeu foi a assessora do Magno Alta. E começou a conversar, tal, e falar. E aí eu comecei a falar, o que você faz? Ah, sou líder de ministério infantil, tal, faço isso, 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 isso. Aí ela começou a falar sobre crianças, sobre os projetos de criança. Eu falei, caramba. E aí eu falei, será que a senhora pode... A gente já tava, né, com a conferência, workshop que ia virar conferência. Eu falei, será que a senhora pode ir, era 2017, ir em 2018, porque 2017 já tinha tido a conferência. 2018, você não quer falar a nossa conferência? Eu falei, não, 2018 a gente já fechou um preletor. Pode ser 2019? Ela, nossa, daqui 2 anos? Pode, eu vou. Aí ela falou assim, bom, vocês vão fazer o que agora? Eu falei, bom, nada. Que horas que é o voo de volta? Ah, é só no final da tarde, né? Você não quer almoçar comigo? Vamos, então almoçamos, passamos a tarde inteira com ela. Quem que era a assessora do Magno Malta? Damares Alves. Olha só. Gente. E foi assim que a gente se conectou, foi assim que a gente ficou Entendi. amigo. Em Deus criou essa conexão. 2017. Fez esse. Num evento de encontro de vereadores que foi miado, cancelado. E eu fui, e o Eduardo, e a gente se conectou com a Damares Olha dessa só maneira. como Deus faz, né? Beleza. E aí, trocando WhatsApp, falando essas coisas de criança e tal. Aí o que acontece? Isso foi 2017. Ela tinha prometido que ia em 2019 no nosso evento. 2018, Bolsonaro ganha. A gente não tinha a mínima noção que ela ia ser chamada para ser a ministra dos Direitos Humanos, Família e da Criança. Foi convidada para ser a ministra, só que ela já tinha prometido de nosso evento 2019. Em 2019, a gente nem divulgou ela. A gente não falou nada, porque não podia, porque ela não ia numa agenda oficial. Sim. E só que já tinha esgotado também, 3 meses antes já tinha esgotado os ingressos. E a gente nem sabia. Aí eu falei, Damaris, você vem? Ela, vou, eu não prometi. Só que tem que ter uma questão de segurança aí. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que os ingressos já esgotaram. A gente nem vai divulgar que você vai vir. Então, quem foi pra conferência 2019 nem sabia que Não ela sabia ia. que ela ia estar presente. Foi uma surpresa. E aí foi assim que a gente começou. Então, e desde 2018 ela falou, Lucas, tem a questão do aborto, tem um negócio de homeschooling, tinha muitas coisas que ela estava envolvida. Não, a Damares eu acho que foi a pessoa que foi usada por Deus nos últimos anos para levantar essa bandeira por completo, né? E ela falou, Lucas, eu falo para todos os pastores, vai lá para Ilha do Marajó conhecer. Eu falei, vou. E aí, aí a gente tem um grupo de médicos, né? Porque a gente tinha um ministério infantil, a gente tinha 3 médicos na igreja. Eu falei, vocês não querem estar no grupo porque se cai uma criança, de repente machuca, a gente não sabe o que tem que fazer, vocês não querem. Não, tá bom, põe aí. Aí eu falei, tinha 3 médicos. Aí depois, outro ano, 10 médicos. Outro ano, 15 médicos. E nunca teve nenhum acidente. Eu falei, além de ser médicos, vocês são bons intercessores, né? Porque nunca teve acidente aqui. Com criança que é difícil. Hoje a gente tem 144 médicos. Nossa, Você vê o grupo só caramba. da... meu Deus. E aí ela soube que a gente tinha esse grupo. Ela falou, Lucas, você não quer levar os médicos lá? Eu falei, levo, só que o que tem que fazer? Vai lá ver. Eu falei, então eu vou levar, não vou levar o grupo inteiro, vou levar um só primeiro pra ver. E foi assim que a gente foi em 2019, pra ver as demandas. Ela falou, tem um projeto Abraço Marajó, que é do meu ministério, tá. Você vai? Eu falei, vou. Aí fui eu, Dr. Diogo, Kashima, de mídias, e o Paulão, que era de missões. Fomos lá, foi Damaris, eu não conheço nada, nunca fui
pro Pará. Nunca fui pra... Ilha do Marajó é outro... Nem sei como faz pra chegar lá. Ela, não, pode ficar tranquilo. Aí ela foi. Aí ela tinha falado com um, um senador. Ele falou, ó, o senador Zequinha Zequinha Marinho. ele disponibilizou lá o avião que vai levar vocês até lá em Ilha do Marajó. Aí eu, tá bom. Aí fomos, pá. Chegamos lá, tinha os prefeitos, conversando com os prefeitos e tal. E, enfim, a gente voltou com um relatório de um monte de demanda de saúde. Enfim, foi assim que a gente fez. Que a gente foi desde 2019. Aí a gente conheceu a casa. Aí desde então, todo o ano a gente começou a levar uma viagem. A gente faz a viagem missionária de carnaval. Então a gente leva os médicos, os dentistas, a equipe pra lá. A gente faz as ações em muitos lugares. Sertão também a gente faz, mas lá também começou a fazer parte. E aí, deu tudo o que aconteceu, né? Sim. Esse ano com a Aimee, né? com Que a Aimee. ela ia estar até aqui com a gente depois. Aí teve com a um Aimee. compromisso. E aí, falaram que eu já tinha esquema com a Damares. Aí investigaram tudo. Sim. Aí até na época, falou assim, a Damares falou, Lucas, como vocês foram pra Marajó? Eu falei, como assim a gente foi? A gente foi, Mas o governo que pagou? A gente que pagou? Eu falei, não pagou nada. A gente que pagou do nosso bolso. Nossa, mas obrigado, né? Não sabia, não sei o que Gente. lá. Então, assim, a gente não pegou um Uhum. tostão do governo. Nada. Foi todo mundo sim. Totalmente, assim. E aí o pessoal caiu matando. Tanto é que não deu nada, porque pode Sim, não vai ter sim. nada. Aham, Você sim. acha que eles não ficaram não acha louco nada. da vida. Doido pra encontrar Aí alguma falaram, coisa. foram com o avião da FAB. Não era da FAB. É que o uniforme do piloto é da FAB, mas não é da FAB. Aham. Então sim. o pessoal ficou doido. Então, assim, não tinha nada. Nada de ilícito, nada de errado, nenhum dinheiro, nada. Meu Deus. E a gente foi por obediência Sim, a essa. ao E ministério. aí moveu muita coisa, né? É por isso que eu Sim. falei, é o cumprimento de uma palavra Sim, profética. interessante. Sim, forte demais isso. E hoje esse projeto acontece da Zion Church para Sim. Aí, e as pessoas participam da igreja, é aberto para outros Tipo, se voluntários. alguém aqui de Belém quiser participar. então, essa viagem a gente faz uma parceria com a SBB aqui de Belém. Tem um barco. O barco cabe, sim. acho que 35 pessoas. Sociedade Bíblica. Tem. Então, assim, mesmo na nossa igreja, esse último carnaval que a gente foi, tinham 400 pessoas. Então, a gente não consegue levar 400 pessoas nesse barco. A gente só leva 35. Aham. Né? Então, muitas pessoas ficam de fora. E Caramba. por isso que a gente dá prioridade só para essa viagem de carnaval. Mas tem muitas igrejas fazendo essa Sim. viagem para lá. Sim. Muito legal. Recentemente cresceu, graças a Deus, né? É. Bastante, né? Muito bom. A atenção, A né? atenção, né? Sim, Então a perfeito. gente tá. E aí é com o Instituto Akash, que é o braço social do Sim. Dunamis, a gente ajuda essa casa lá em Portel. Isso, perfeito. Né? A Eu vi gente também. ajuda com suprimentos de alimentação, a gente ajuda também com as reformas lá das casas, a gente ajuda para pagar a psicóloga, a gente quer pagar um assistente social, a gente ajuda também com mais um recurso para as irmãs fazer o que quiserem lá. Uhum. Isso através do Akash. Então, Então, enfim, se alguém quiser, por exemplo, contribuir, pode acessar via Instituto o Instituto Akash. Akash para Isso. poder Pra poder contribuir, contribuir financeiramente, Aham. né? ajudar. Ajudar. Legal. E aí a gente tá ajudando lá. Enfim. Então, mas começou desde 2019, né? Com toda essa ligação É. de Deus, assim, Que legal. profética. E foi bom porque muita gente mobilizando agora, ajudando, né? Sim, sim. Então tá sendo Descobriram, né? muito bom. É. Bom, a gente tem muita coisa para conversar, Não, mas eu vou orar. Inclusive, o Jorge com certeza tá aqui já agoniado. já tá Mas aí. vamos orar para que o pastor Lucas venha de novo junto com a sua esposa. em um outro Vamos momento. só, antes da gente finalizar, falar um pouquinho aqui. Vocês têm vários livros publicados, né, com relação ao Ministério Infantil, trabalho com Nós crianças, né? temos 3, né? O primeiro, que a gente escreveu é o Criança com Criança C, com C. 5 Cs do Ministério Infantil.
Esse é o segundo que a gente lançou, Geração do Reino. que é como Esse implementar é uma muito cultura bom. sobrenatural e Muito profético legal. nas crianças, criança em casa, ou no Ministério Infantil. E tem o terceiro, que é Pais Intencionais. Né? Então, são esses 3 livros. Agora, na conferência, vai lançar mais um livro, que chama Você Não É Todos. Né? A criança, mas todo mundo, sei, mas você Legal. não é todo mundo. Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, né? É. E é isso, a gente tá aí avançando aí com... E ainda vende esse material aqui do Esse devocional? caderno devocional Não a tem gente mais. não tem mais, a gente vai relançar um pouquinho melhor, Ah, aperfeiçoado. é? Ah, então tá bom. Porque esse aqui é do Israel, lá de casa. Tava Aham, até falando aham, que a gente comprou na época que lançou. foi. Lançou e a gente comprou e ele fez um pouquinho depois. Ele era bem mais novo, né? Uhum. Aí parou, aí agora ele, não, vou fazer. Mas é muito legal isso aqui, é muito legal, né? Leitura Muito, do muito. dia, o O livro é versículo e tal. sempre. Para É estimular o muito legal. devocional. Então aí, quem quiser pode acessar lá pela internet, né, para comprar os livros. Isso, pode Tem entrar. pelo site, né? Tem no meu Instagram, lá Lá no na Instagram bio, tem, né? tem tudo. A Tem, link, né? uhum. Tem na Amazon também, tem em outros Legal. lugares. Isso. Pastor, infelizmente mesmo, porque eu queria conhecer, eu queria saber de muita história, mas eu peço a Deus mesmo que essa conexão não seja uma simples conexão de um momento, de um podcast, mas que seja uma conexão para a vida. A gente está se despertando para algumas coisas que Deus tem chamado a gente também. E a minha oração é que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus continue derramando tudo aquilo que Ele tem para a vida de vocês e Amém. que crianças cheguem até Jesus através da vida de vocês, através do ministério de vocês. Eu profetizo que Amém. muitas coisas ainda vão acontecer, grandes coisas vão acontecer Amém. em todo esse ministério. Amém. Amém. Receba em nome de Jesus. E a gente sempre termina pedindo pro nosso convidado deixar uma mensagem, né, Moisés? Aham. Aquela mensagem que Tivesse 30 segundos. tivesse, eu costumo dizer assim, se você tivesse 30 segundos de vida e um broadcast aberto assim para o mundo inteiro, você ia deixar uma mensagem, aquilo que Deus deixa latente no seu coração, fica à vontade. Certo. Bom, primeiro agradeço aí mais uma vez, né, e eu quero deixar aqui, principalmente para a questão do nosso Brasil. Na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre prioridade às crianças, questão de educação, segurança, saúde, cultura. Então existe essa urgência de priorização da infância. Jesus também, né, ele prioriza as crianças. E infelizmente também a gente vê isso, o diabo também prioriza o ataque à É infância. verdade. Então eu quero instigar todos que estão ouvindo isso a priorizar também as crianças, não só a educação, não só a saúde, mas principalmente com um relacionamento com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque a gente sabe, eu sempre falo, né? O nosso grande Brasil de amanhã começa investindo hoje com as nossas crianças, com os nossos pequenos. Então, priorizem as crianças. Amém, amém, Legal, amém. muito bom. Gente, a gente está abençoado com tudo que aconteceu aqui. Eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu tenho certeza que você vai compartilhar isso para o máximo de possíveis de gente, de pessoas lá na tua família, no teu grupo da igreja, da célula, de tudo, por favor, porque tenho certeza que vai abençoar a sua vida e de alguma forma vai gerar transformação e Jesus vai ali entrar e fazer essa mudança, essa transformação grandiosa na tua vida e na tua família. Mais uma vez, Pastor Lucas, muito obrigado. Agradeço. Rafa, Obrigado, finaliza pastor. aí. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, por toda a simpatia. E a gente deseja que Deus abençoe muito mais esses projetos, esse ministério, você, sua esposa, Jaque, que todos os trabalhos sejam cada vez mais, que o alcance seja maior, porque a gente viu em casa. A gente vê que aquilo que Deus tem feito através do ministério de vocês tem trazido edificação da parte de Deus mesmo, Amém. para Glória a Deus. crianças e para famílias de crianças, né? Amém. Então que Glória Deus a Deus. abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Pessoal, Valeu. ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, tchau.